66 livros. Então a gente vê na Bíblia que, aleluia, o Senhor, Ele fez promessa para salvar o homem, depois que o homem pecara estando no Jardim do Éden, no capítulo 3 e no versículo 15 do livro de Gênesis. Deus faz ali a primeira promessa ao homem, depois de ter havido ali sacrificado um cordeiro, significando ali, simbolizando o seu próprio Filho Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus, que foi ali imolado, foi morto desde a fundação do mundo. Daí que o evangelista João, ele fala ali que o Cordeiro, fala, eis o Cordeiro de Deus que foi, aleluia, que tira o pecado do mundo, que foi sacrificado desde o começo na humanidade. Então o Senhor faz a promessa no 3,15 e ele diz ali que, aleluia, que ia vir a semente da mulher, e dessa semente da mulher ia nascer e aquele que ia nascer, ele ia esmagar a cabeça da serpente de Satanás, e ele ia ferir ali o seu calcanhar. Então nós vemos que Jesus veio nessa terra, sendo ele o Filho de Deus, o Salvador, o homem santo, poderoso, justo, inocente e eterno com Deus, porque estava na eternidade com Deus Pai Todo-Poderoso, grande El Shaddai. Mas ele sofreu, ele passou por tudo que eu e você passamos. Ele passou pelos seus sentimentos, ele passou pelas emoções, ele teve tristeza e alegria, ele sentiu dores. Ele, a mesma coisa que o homem tem um corpo, Jesus tinha um corpo, mas era um corpo completo diferente, porque não tinha pecado por nenhum dos seus sentidos. Jesus não pecou e não falhou nem nenhuma vírgula, quanto mais numa palavra, ou no pensamento, ou no olhar, ou no ouvir, ou no se locomover, como os seres humanos que existiram desde o princípio até o fim do mundo, quando Deus vai destruir esse mundo com fogo da sua glória. Jesus foi homem perfeito e foi Deus perfeito. Jesus foi homem e foi Deus. Ele era completo homem e completo Deus. Ele estava com Deus e ele estava com o homem. Mas isso é complicado de se entender. Não é simples, porque Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, não vá para o inferno, para o lago de fogo, para a perdição eterna, mas ele tenha verdadeiramente o direito de morar com Deus na sua glória, quando ele partir aqui dessa terra, porque aqui você está vivendo um momento, uma passagem, é um tempo, aqui é uma escola, é uma provação, e você precisa verdadeiramente ser vencedor e não perdedor, porque muitos perderão nesta vida, mas muitos serão mais que vencedores. Não é somente vencedor, ele vai ser mais, porque ele vai morar com Deus na sua glória, ele vai desfrutar daquilo que Deus tem, daquilo que Deus é, daquilo que Deus vai dar a ele do seu trono no céu. Glória a Jesus! Santo é o Senhor! E aqui nesta palavra diz assim: Jesus passando adiante dali, você está aí sentado, você está aí de pé na rua, dentro do seu lar, e talvez do seu lado aí está sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, algum dos seus parentes, algum dos seus amigos, e você está vendo ele visivelmente, ou seja, com esses seus olhos carnais, os seus olhos físicos. Mas eu quero te dizer que neste momento, quem está aí passando diante de você,
na sua frente se chama Jesus de Nazaré. Ele está passando aí na sua frente, mas você não está percebendo, aleluia, porque ele está no céu e na terra pelo seu Espírito. O vento passa, que é o ar em movimento, e você sente, você não vê o ar, mas assim também é a presença de Jesus. Assim é Jesus nesse dia, ele está passando aí do seu lado, e você, aleluia, pode até não estar vendo ele com os seus olhos carnais, mas ele está aí nesta manhã, trabalhando na sua vida, como ele passou ali diante de Mateus. A palavra diz que Mateus estava sentado ali na alfândega. Mateus era cobrador de imposto, como Zaqueus. Mateus, ele cobrava ali o que não devia cobrar, ele estipulava mais o preço, algumas vezes mais do que ele deveria cobrar, e por isso ele era considerado ladrão, porque aquele que cobra mais, aquele que toma emprestado e não devolve, não paga, aquele que pega escondido, ele é ladrão diante de Deus. E diante de Deus, aleluia, não tem grande e não tem pequeno, não tem a pessoa pegar uma agulha ou pegar um boi. Não, para Deus é a mesma coisa. Deus, ele quer que o homem